Pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar. Qual é o seu nome? Betânia, que linda. Então, vamos lá. Meu nome é Larissa Piazza de Azevedo, eu sou membro do grupo de pesquisa Leviatã em Catindeiro, sou doutora em História aqui pela Unesp. Ontem, o professor Ricardo, que é o coordenador do grupo de pesquisa Leviatã, deve ter apresentado já para vocês o evento, né, a primeira mostra. Hoje eu vou retomar um pouquinho nesse segundo e último dia da primeira mostra de documentários. Nessa tarde serão apresentados 3 vídeos e 2 convidados vão conversar conosco a respeito do movimento negro em Franca. Os detalhes sobre as apresentações a professora Maria vai passar depois. Para aqueles que não puderam participar do evento ontem, na abertura, uma breve exposição sobre o que é a mostra, né? Este evento é o resultado de uma atividade de curricularização da extensão, uma atividade que se tornou obrigatória no curso de graduação, nos cursos de graduação. Os alunos do professor Ricardo, do segundo ano do curso de História, que fizeram a disciplina de História Moderna, produziram alguns vídeos, né? Então, este evento é resultado dessa atividade promovida, organizada pelo professor Ricardo. É um resultado, eu posso dizer, surpreendente. Por quê? Primeiro, porque a proposta de vídeos, alguns dos alunos que produziram os vídeos devem estar aqui, era uma proposta que a gente não sabia, né? A gente participou, eu e, sobretudo, a professora Maria, a gente participou junto com o professor Ricardo da concepção um pouco dessa proposta de atividade, e a gente não sabia muito bem se os vídeos iam ser produzidos, porque a gente sabe que precisava de autorização para gravar, isso nem sempre é fácil, né, de conseguir, e, inclusive, a produção dos vídeos era uma opção, né, porque o trabalho final também poderia ser escrito. Então, foi surpreendente porque a maioria dos grupos escolheu produzir os vídeos, né, o que nos animou bastante a todos. Aliás, tem alguém aqui, gostaria de saber quem que produziu os vídeos. Levante a mão. Sim. Muito bem. Eu queria fazer um chamado a vocês, que vocês levem adiante a ideia de produzir vídeos, porque produção de documentário, produção audiovisual é uma área da gente também, nós historiadores. Então, levem adiante esse trabalho, produzir roteiros, produzir pesquisa, editar vídeos, tá? É uma área interessante para nós. Bom, a segunda surpresa é a presença dos convidados aqui, gente que faz o movimento negro, né? A gente não esperava por isso e é uma alegria muito grande para a gente. É algo assim, comemorar, porque a gente sabe que tem um movimento já há bastante tempo na cidade, esse movimento tem aparecido aqui na Unesp, inclusive, né? Precisa ter uma constância maior, inclusive, mas, enfim, é uma alegria ter essa presença aqui hoje. Bom, isso é para início de conversa, agora eu passo imediatamente para a professora Maria, que vai conduzir toda essa mostra. Bom, boa tarde a todos os presentes. Como a Lara já me apresentou, meu nome é Maria Isabela da Silva Gomes, eu sou uma das pesquisadoras do grupo Leviatã Cativeiro, oriento com o professor Ricardo, sou doutora da casa, e hoje estou muito feliz aqui de ver muitas carinhas conhecidas, meus amigos do Movimento Negro, meus colegas de trabalho, fico muito feliz por vocês estarem compondo esse espaço tão importante para a Unesp e para Franca, né, para a cidade de Franca. A gente tem que fortalecer esse laço, reestabelecer essa ponte, né? Um dia já foi restabelecida, mas acabou se perdendo de alguma forma, mas isso vai mudar. Bom, hoje eu queria começar a nossa mostra de vídeo já apresentando a exibição de um vídeo produzido chamado Documentário do Grupo Malucos do Pedaço. Ele foi produzido pelos discentes Abner Roque, Fernando Carvalho, Laís Feroz, Letícia Rompla e Luiz Ávila. Logo após vai ter a fala do nosso querido mestre de cerimônia, Carlos Eduardo, mas já eu te chamo.
E também, estamos juntos aí, uma inspiração. Nós vamos aqui uma outra pedaço. Agradecidos aí, convite de vocês e do nosso parceiro Amaral daqui também. Estamos juntos aí, uma inspiração ao fim. Faz o N. Até por conta que a gente era Grupo Brasa aqui, né? Que no caso, o geral é tipo Brasa, Brasilante, que é uma perto, são Brasa, Brasilante, e malucos do pedaço. E aí, tipo assim, a gente fala do Brasa, aí os caras falavam, mas que pedaço, né? A gente fala do Brasilante, do Brasa. Então a gente, por exemplo, monta uma fotografia, tipo, um maluquinho, tipo, o Will Smith com, né, o Hospício. Então, assim, tem várias, tipo assim, né, nomeações de imaginação também que a gente pode, né, dar para uma Break, a breakdance é breaks. Uma dança que não tem como separar ela da cultura hip hop. Cada vez mais tem sua própria identidade ali, né? O seu fluido. Então, acho que essa busca artística, assim, de achar sua persona, descobrir o que seu corpo é capaz, o que é um movimento que, de alguma forma, você se conecta com ele, cria a sua identidade, né? Seu jeito de fazer isso. E o break, personagem dele, algumas partes, né? O Pokemon, que é a parte que é lançada na pé, o Twerk, que é a parte que é lançada com a mão, então, o freeze, que é o congelamento, freeze, corrente de parada, formuz, que é tudo que gira, sound, que é o som de verdade, e o break é uma coisa que também que é outra originalidade, né? Tipo assim, o motivo mesmo que motiva a gente é a gente curtir mesmo, de fazer, sabe? De coração mesmo, sabe? Agora, se você for por troféu, o que você ganha, o que você tem de troca, assim, se você não gosta, nem por que você tá? Não tem habilidade, não tem espaço, não tem tanto no mercado. Então, se você gosta, não tem por que você está dançando. Mas tem até um ditado que o nosso presidente aí usa, que é colocar o osso para fora, dançar aí, tipo, dança por amor, não por dinheiro. Então é isso aí que motiva a gente. Mas não confundo. Nós também estamos a barriga, então, nós não damos por dinheiro, porque o nosso movimento é underground. Só que, vamos supor, alguém que vai fazer um rolê e vai receber um dinheiro grande, chama nós para dançar, pô, você é artista, mas é atleta. Então, não precisa encher a barriga, certo? O cara também treinar para ele e fica mais quadro. Mano, real. Nós dá meio que todos. Vai estar roubando, tá passando, tá batendo bem. Nós só queremos dançar. Nós já podemos dançar na praça uma vez. Se é um pessoal de estudo com um professor, uma professora lá, eles têm que tirar os caras lá. Não dessa forma. Mas como é nós só chegamos aqui, tapete, tablado e várias caixas de som, aí nós pegou e puxou o tablado um pouco para lá e dançou pelo jeito. Se não fosse tão difícil, né, ser um artista independente ali e tal, eu teria mais tempo, né, no meu dia para poder fazer o que eu gosto realmente, não só essas horas ali no final do dia. Infelizmente, ali, tipo, a dificuldade que a gente vê é focar como um hobby, uma profissão, uma coisa que a gente gosta. Pô, o desafio aí, né, tem outros elementos em campo também, tá aqui, tá ligado? Aí, ó, a gente busca a vida dele, que o diferente, fora aparece. Esse espaço aí, eu creio que é uma parada importante, né, para a gente estar aqui, sabe? Porque, querendo ou não, tipo, não só pela visão, assim, da forma da dança que pode passar, mas eu creio que é um espaço ali que a gente tem que ocupar também, né? Então, assim, é bem importante a gente estar aqui. A gente começou a treinar aqui faz pouco tempo, né? A gente faz uma apresentação, fizemos ano passado, e esse ano também, se eu não me engano, só que esse ano foi no Teatro Municipal, né? Mas a gente fez ano passado também. Nós fez uma apresentação aqui na Unesco, antes, com a Maroto daqui. Aí, assim, foi uma relação da hora, sabe? Foi o público mesmo, sabe? Tipo assim, da Unesco, assim mesmo. Às vezes não sei lá, não tem uma visão, eu falo, de um interesse, sei lá, sabe? Tipo, de às vezes querer praticar dança, até que eu não sei nem se faz, né, a mesma parte ali, porque
Infelizmente, aqui mesmo, aqui na nossa universidade, a população é branca, praticamente, né? Tipo, tem uma porcentagem negra ali, mas querendo nossa cultura, né? Tipo, a nossa dança também entra na questão, né, da cultura negra. Então, assim, o primeiro passo, né, que a gente tem que dar é fazer aqui para dentro, né, que a gente já fez isso, a gente está falando de segunda-feira aqui, e dar atividade para o grupo, questão de divulgação, dizer, né, para poder chamar, primeiro passo, trazer o pessoal para cá, né, depois da visibilidade, acabar, sei lá, abrindo aulas, né, com a divulgação do professor principal, mas, claro, só cada vez mais. Aí, Muito legal o vídeo, né? Infelizmente, o grupo Malucos e Pedaços não puderam estar aqui presentes, mas estão presentes de alguma forma, né? Mas hoje eu gostaria de convidar também uma pessoa muito importante para o cenário do hip hop da cidade de Franca, que é o Carlos Eduardo. Pode compor comigo, Carlos Eduardo. Enquanto ele vai chegando aqui, eu vou ler um pouquinho sobre o censo político do Carlos. Bom, Carlos Eduardo, mais conhecido como B-Boy do TSC, é mestre de cerimônias e arte educador, um dos nomes mais respeitados do cenário do hip hop. Ele é membro de uma das trilhas de hip hop pioneiras que trata a Tour School, Crew, fundada em 1997, da King Zulu na Universal Zulu Nation, nos Estados Unidos. Possui um vasto currículo como dançarino, professor, palestrante e jurado de competições de break pelo Brasil e fora do país. É produtor de vários eventos, como Batalha do Topo, Hip Hop Park Jam, Blackout Original Hip Hop, Tour School, Style Graphics e Fisher e Peter. Também é conselheiro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, entre 2020 e 2025. Também é membro da Casa de Hip Hop de Franca, do Coletivo Angá e da Construção Nacional da Cultura Hip Hop. Fique à vontade, do prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, gente. Eu não estou ouvindo. Boa tarde. A gente gosta de ver. Pois bem, primeiro eu queria agradecer o convite, Maria, né? Sou o Carlos Eduardo da Silva, assim como você trouxe aí, né? Todos. Mas queria também agradecer, né, e saudar as pessoas que esteve aqui ontem, a Liara, a Madrinha Isabel, Tuane, e hoje a Rose também vai estar aqui conosco. E, para além disso, saudar os nossos ancestrais, porque sem eles, nada disso, né, estaria acontecendo. Eu preparei, muita coisa, né, mas eu preparei uma linha do tempo, porque quando a gente vai falar sobre cultura hip hop, é a mesma coisa quando a gente for falar samba. A gente não pode esquecer de Cartola, né, entre outros nomes mais. E o hip hop, ele não é diferente, né? A gente brinca que a gente tem que beber da água limpa. E aí eu tenho tempo bem curto para fazer isso. Gente, tudo bem, eu vou me cronometrar, tá? Porque tem coisas importantes aí. E eu gostaria de um tempo maior, porque quando a gente fala de cultura hip hop, a gente fala da comunidade negra, porque é uma cultura afro-latino-americana, né? Uma cultura que nasce no Bronx. E eu vou falar um pouquinho sobre isso através dos slides. Mas antes de iniciar, eu sou pai de Paulo, casado com Thaisa, pai de Pedro também, e sou tio da Betânia, da minha jovem que está aqui, tá? E membro da cultura hip hop desde 1995, esse ano completo 30 anos, apesar de em 93 a gente já estar envolvido na rua, mas a gente não sabia o que estávamos fazendo. A partir de 95 a gente começa a estudar, né? Então, quando você começa a estudar, a pesquisar, você entende de fato o que você está fazendo, né? Do caminho que você está partindo e aonde você quer chegar. E aí, através desses slides, eu quero mostrar para vocês. Eu peço que deixe virado para mim, eu estou olhando para trás, pode passar o primeiro. E peço a participação de vocês também, tá? Levanta a mão, pergunta, tá bom? Pode ir me cortando, porque a ideia do bate-papo é essa mesmo.
E antes disso, também saudar o grupo Maluco do Pedaço, são os meninos aí que desenvolvem um trabalho importantíssimo na periferia, não só com o break, mas também com as batalhas de rima. Foi esse grupo que passou aqui, certo? Mas para mim aqui, com vocês, é seguir, né, o objetivo do bate-papo, que é para a gente celebrar a nossa vida, aproximar os participantes, que são vocês da cultura hip-hop, conhecer os elementos da cultura hip-hop, refletir sobre as experiências que vocês fazem parte, a mãe, o pai, o avô de vocês já fizeram, já viram falar, entendeu? Dialogar sobre o que é hip-hop, o que parece ser, refletir sobre o seu poder de escolha dentro da cultura hip-hop, o que você quer ser. Hip-hop é a comunidade, então todos vocês são hip-hop. Mas qual elemento vocês querem executar? Escolha, grafite, DJ, break, e por aí vai. Diversão com educação. Surge assim a cultura. Bora lá? Eu faço parte da True School. É importante a gente falar sobre os elementos. Então, sempre quando eu estou falando sobre cultura hip-hop, eu gosto de me vestir, né? Então, a gente tem os coletes, que representam as gangues, né? Então, a gente tem um grupo, que é uma gangue, né? Que é uma família em si. E esse grupo hoje, ele não faz parte somente da cidade de Franca, ele inicia em 1997, mas também tem pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem pessoas lá nos Estados Unidos, vários cantos do Brasil e fora do Brasil também. Essa é a galerinha aqui do Brasil, né? E é importante que vocês olhem ali embaixo, a gente tem um dos elementos também da cultura hip hop, que são os boombox. Geralmente, quando essa galera vê uma pessoa andando com uma caixa com um boombox com rádio grande, né? Eles chamam de caixa. Mas, na verdade, tem um nome, é um dos elementos da cultura, que é o boombox. E a gente também faz algumas coleções de boombox. Primeiro ali, pode voltar um pouquinho. Esse aqui do lado esquerdo é a rainha, então tem significado, né? E do lado é o príncipe. Então, a gente tem um Sharp, que é isso aqui, 777, o príncipe. Daqui a rainha, que é o Conium 82, né? A rainha. E tem o rei, que é o JBC, que é um imenso, geralmente naquela série que todo mundo odeia o Chris, ele está com o King, né? Que é o rei. Então, tem significados também. Vai lá? Aí é o restante da crew, né? Do povo. Pode passar. E aí vamos falar sobre cultura hip hop. Os meninos falaram um pouquinho aqui no vídeo, mas é isso. DJ, break, grafite, MC, né? E o conhecimento, através das Nation, em 1991, eles trazem aí o conhecimento, o quinto elemento como conhecimento. Mas também não basta só ter o conhecimento, precisa executar, ser algo dentro dos elementos para falar sobre a cultura hip hop, tá? Tá legal para vocês? Vocês estão entendendo bem? Pode levantar a mão, pode falar, doutor, isso, aquilo, vai ficar legal. Eu tenho só 2h30, viu, gente? Eu só com 4 minutos. É mentira. Então, vamos lá. DJ Break, grafite, MC e conhecimento. Bora lá? É importante que vocês entendam que, quando fala de cultura hip hop, vocês vão imaginar o rap, vocês vão imaginar o breaking, vocês vão imaginar o grafite, editor de grafite, e vai imaginar o DJ, certo? Mas o hip hop, ele nasce através do funk. A primeira música da cultura hip hop é o funk. E aí, quando a gente fala funk, não estamos falando de pancadão, que é uma cultura nossa brasileira nacional. Estou falando de funk original, anos 60, 70, né? Isso. E aí a gente vai falar aqui no Brasil de Gerson Combo, a gente vai falar de Samba de Sá, vamos falar de Jorge Ben, vamos falar de grandes nomes da época do funk, que até hoje a gente balança aí as casas de show. Tá lá? E o pai é o James Brown, como vocês viram ali, pode voltar um pouquinho. E através do funk cria-se a batida da cultura hip hop, que é o boom bap, quando toca os rap, e também o breakbeat, o b-boy e a big girl dançar, que é aquela batida quebrada de DJ Corror criou. Tá? Lá na frente a gente vai entender um pouco mais. O DJ, de fato, quando a gente fala de DJ, além da pessoa com a técnica, a gente também está dizendo
sobre os elementos, o que é um DJ original da cultura hip hop. 2 toca-disco, com agulha, com vinil. É importante a gente trazer isso, porque tem pessoas que não sabem o que é um vinil, não sabem o que é um disco, né? E a cultura hip hop mantém essa originalidade. E agora tem o mixer, né? Que são esses mixers revolucionários, que tem mixer que você clica lá e já faz tudo para você. Mas o DJ da cultura hip hop, ele gosta de desafios, então ele treina, né? Então o DJ é assim, o breaking é assim, o grafite é assim, né? E o MC, cantador de rap, também é assim. Bora lá? E aí, falando de DJ, que é o primeiro elemento da cultura, a gente vai falar da Cindy, que a gente tem ela como a mãe da cultura hip hop, através dela que surge essa ideia de juntar esses elementos, né? Coisas que já aconteciam no final dos anos 60, início dos anos 70, eles decidem, né, a Cindy, juntamente com o DJ Cohort, em criar uma primeira festa. Não que seja a primeira, mas é a festa que tinha todos os elementos da cultura hip hop. DJ Break Grafite MC era nessa festa, em 1973, e ela surge com esses elementos. Pode passar um pouquinho? Hoje, esse espaço onde aconteceu, né, a festa, na Sérvia, hoje ela tira o nome de Sérvia, Avenida, e passa a ser Boulevard Hip Hop. Né? Então, assim, quando os Estados Unidos reconhecem, né, a cultura hip hop como patrimônio material, eles também, no mesmo local, na mesma avenida, eles decidem também colocar o nome naquela avenida de Boulevard Hip Hop. Então, a sede agora é Boulevard Hip Hop. Esse DJ Cohort é um dos primeiros DJs da cultura hip hop, na verdade, o primeiro, né, porque ele que vai ser o criador do breakbeat, ele que vai trazer toda essa mistura, né, de funk, estilos musicais americanos e afros, e transformar em batidas perante aquilo que ele vê dentro das jazz, dentro das jazz, dentro das block party, né? São as festas de baile que acontecem nos Estados Unidos até os dias de hoje. E aí é onde ele cria o breakbeat, através do breakbeat começa a surgir vários estilos também de dança, inclusive o break, nasce dentro da festa do Cohort. Bora lá? Essa é a Cindy. Pode passar para frente, vou fazer um pouquinho dela. E aí, como eu disse lá no início, né, eu gosto de beber da água limpa, que se a gente estivesse falando de samba, a gente estaria falando de Cartola, de Zica, entre outros nomes mais. A gente passou no projeto no ano de 2013 e a gente fizemos um convite para a Coworks que vinha ao Brasil e pela primeira vez eles vieram ao Brasil e a gente fez a Blockout, né? Foi um boom na cidade de Ribeirão Preto, foi o local que nos acolheu, por mais que a CRU é de Franca, mas o projeto que nos acolheu foi lá em Ribeirão e a gente fechamos um quarteirão, fizemos um evento parecido com a primeira festa da cultura hip hop, com a presença do pai e a mãe da cultura lá presente conosco, né? Pode passar. E fizeram uma palestra, falaram um pouco sobre a cultura hip hop também. Pode passar para frente. E depois que eles vieram ao Brasil, aí sim foi reconhecido 40 anos da cultura hip hop lá nos Estados Unidos. Então a gente homenageia primeiro eles no Brasil, para depois eles voltar para os Estados Unidos e a cultura hip hop recebeu o prêmio. Essa foto do Cohort no Central Park, né, quando os Estados Unidos reconhecem a cultura hip hop como uma cultura material e imaterial americana, né, afro-latino-americana, e o Cohort passa uma tarde discotecando para milhares de pessoas no Central Park. Quando a cultura completa 50 anos, foi o ano passado, né? Ano passado, acho que ano passado, isso. Tem uma festa de 50 anos com os grandes nomes da cultura hip hop. Parece que foi 2 dias de festa, foi no estádio do Yankees, né? E essa senhora que aparece na foto aí, eles dizem que foi a senhora que prestou o espaço para assim, de produzir a primeira festa da cultura hip hop. 50 anos depois, ela aparece entregando ali o disco de ouro para a City. A Universal Illumination. Gente,
Eu vou parar para falar de Franca, viu? Fique tranquilo. A Universal Simulation é uma ONG da cultura hip hop, primeira ONG, criada em 1973, início de 1974, né? Criada por... Pode passar para frente? Isso. O padrinho da cultura hip hop, que é a África Bambata, não só por ele, mas também por vários outros membros, por uma comunidade. Porque quando a gente fala de comunidade em si, dentro da cultura hip hop, porque desde fora, se você for na Inglaterra, não está falando de comunidade, for nos Estados Unidos, comunidade, o mundo inteiro, Japão, comunidade, Brasil, comunidade, né? E todos conseguem se identificar. Eu costumo dizer que a cultura hip hop, os locais onde eu passei, alguns locais eu vou estar mostrando aqui para frente um pouquinho, a gente consegue se identificar somente na vestimenta, quando a pessoa está mandando aquela rima, está dançando break, está discotecando, tem estilos, né, tem formas de se fazer, e você consegue identificar que aquela pessoa faz parte da cultura hip hop. E África Bambata, ele foi o cara da inteligência que acabou com as brigas, entre aspas, né? Juntamente, ele e mais uma grande comunidade, encerra as brigas das gangues dos Estados Unidos, início dos anos 70, final de 74, né? Sela não falo nem contrato, né? Mas um acordo de paz, né? E fala para essa galera, ao invés da gente tentar se matar, a gente precisa se unir. Mas por que ele faz isso? Ele é um cara que participa de um projeto escolar e, a partir desse projeto, ele vai ter uma vivência na África. E chegando lá, ele conhece os povos Zulus. E vê que os povos estão se matando. Vê que a Europa está roubando, vê que as pessoas estão sendo escravizadas ainda, né? E ele volta e conta essa história para a galera. Fala, pô, enquanto a gente está se matando aqui, nosso povo também está se matando lá. Estão perdendo lá. Então é melhor a gente se organizar aqui para fazer diferente. E aí, essas gangues param de se matar, né, de se rivalizar, né, enfim, e começa a dialogar, a trocar ideias. Surgem vários grupos da cultura hip hop, assim como surgem vários acordos também dentro do Bronx, o qual acordos sociais, né, aquele negócio de levar água, comida, enfim, viu, fita. Porque aí, se a gente for entrar nessa história comunitária, a gente vai longe, porque o Bronx, vocês podem pensar em 1973, é mais ou menos parecido, vamos dizer, com uma favela quando está se iniciando, né? Então, as questões sociais eram muito fortes ali. Em 2013, por volta de 2013, a gente é reconhecido de fato, né, como um capítulo da Universal Simulation no Brasil, né? E por mais que já existia a Zulu Nation no Brasil, mas não existia um capítulo. E aí, Franca, historicamente, né, pela primeira vez, e no Brasil, o primeiro capítulo da Universal Zulu Nation, né, a partir de 2013. E aí é o nosso símbolo, é isso que eu ando aqui do meu lado direito, né, do esquerdo é do escudo. Vamos lá? Beleza? Agora eu vou encerrar um pouquinho e vou falar um pouco sobre o rumo e as ações da Cidade Franca, né? Quando a gente, em 1997, começa também a movimentar a cultura hip hop na Cidade Franca, apesar dela já existir aqui desde 1987, né? A gente começa a entender como que a cultura hip hop ela atinge o jovem de uma forma positiva. Entendendo isso, a gente adentra as escolas aos finais de semana para fazer encontros, pessoas que grafitam, pessoas que dançam breaking, pessoas que cantam rap. A gente começa a dialogar, porque Franca também, assim como no Bronx, era um espaço de muita briga de gangue. Então tinha muita briga de gangue. Eu morava no aeroporto, não podia ir na Santa Cruz. Eu morava na Santa Cruz, não podia ir no Leporaço. Era uma guerra imensa. Inclusive tem até uma matéria das brigas de gangues aqui da cidade de Franca. Depois eu posso até passar para você, tá? E aí a gente começa a falar, a reproduzir as mesmas coisas que a galera reproduziu lá. Ao invés de treta, vamos dançar, vamos fazer arte, vamos multiplicar. E aí já em 1997, quando surge a Free School, a gente começa a fazer encontros com os bairros, né? E fazer essa movimentação de uma forma positiva.
E quando chega nos anos 2000, a gente vai até a escola EETC, que é a Escola Torquato Carneiro, é onde tem a primeira escola da família, né? O governo, na época, escolheu aquela escola sendo o ponto de partida da família na escola, escola da família. Depois se virou família na escola. E aí a gente começa a fazer campeonatos, encontros, né? E disputas dentro dessas escolas ao final de semana. Partindo daí, a gente já começa a participar do meio político da cidade de Franca, já começa a participar das reuniões nas câmaras municipais, sentar com vereadores, ocupar espaços públicos, né? Sim, alguns representantes, para pedir liberação, para fazer show, para organizar eventos, né? Porque antigamente era bem difícil, a gente não tinha Secretaria de Cultura, enfim. E aí, quando lá em 2000, acho que 2007, 2006, surge a Fundação Mário de Andrade, que aí a gente consegue ter um avanço, né, para que as ações da cultura hip hop na cidade de Franca caminhassem. Tá? Esses meninos que estavam aqui agora no vídeo, eu acredito que eles são de 2000 para frente, a segunda geração, né? Muitos deles é de 2010 para frente, mas a gente tem pessoas ainda da primeira geração de 2000 e tem pessoas da primeira geração de 1987 aqui na cidade de Franca, quando de fato iniciou a cultura. Eles falaram um pouquinho do break, mas eu vou passar para vocês, né, um pouquinho sobre o elemento break. É um break tem o boy, o girl, né, o garoto que dança break, garota, a dança em cima, como eles explicaram, o pop rock, o footwork, os spin moves, né, que são os movimentos, salto em cima, e os breaks. Ali já tem um bom modelo, pode passar, né? O break, ele nasce das danças sociais. Hoje eu vejo em Franca a galera falar muito dos passinhos, né? Se falar de flashback, mas, de fato, se a gente falar de flashback lá fora, ninguém vai saber o que é. Eles vão dar risada. O que é isso? Né? Então, eles conhecem danças sociais. O que são danças sociais? São danças que vocês mesmos entendem. Você chega no espaço e começa a dançar do jeito de vocês. E aí, essa dança sendo multiplicada, geralmente, se o Du faz um movimento, ele dá um monte daquele movimento. E assim, as danças as street dances, as danças de rua, elas foram tendo nome, foi tendo bases, por aí depois da frente, né? E esse programa Soul Crime Nine é um programa de 1973, 74, mais ou menos, nos Estados Unidos, aonde a periferia, ela tinha esse espaço de mostrar a sua cara. Então, o povo negro do Bronx, de outros campos de Nova York, eles tinham esse espaço nesse programa Soul Online. Foi um dos primeiros espaços onde a comunidade negra ocupou na TV. E era um programa que passava o mundo inteiro, né? Então, daí vem, por que a gente dança passinho? Por que em 1970 a gente tinha Antônio Tornado, a gente tinha Gerson do Congo, por conta desse programa Soul Online e essa fusão entre Estados Unidos e Brasil. E aí, esse aí é o Kit Kevin, são os primeiros b-boys, né, da história, né, as primeiras pessoas a dançar breaking e a fazer o passo embaixo, né, que é o footwork. Então, são gêmeos. E lá atrás, eles tinham o nome de Niggas Trees. Como niggas é um nome pejorativo, não se falam, a não ser se você for daquela quebrada, ali muito usado, você não sai na rua chamando todo mundo de negro e de preto. A não ser se você sabe qual apelido dele é preto ou negro e você tem uma familiaridade. Nos Estados Unidos, do mesmo jeito, né? E aí, quando a gente vem com essa luta do movimento negro universal, dizendo que niggas não era para ser dito, eles agora receberam até um prêmio recentemente, são os legendários twins. Então, não são mais niggas, não usa mais esse nome, tá? Já bati 20, né? Só perguntei aqui. Então, Girls, pode passar. Olha que falta elemento, hein? Kids. E quando a gente fala de street dance, a academia usa muito esse nome, né? Street dance, não. Breaking, original street dance, a dança de rua, é isso aí, né? Ele nasce assim, na rua, em cima do papelão, né?
cada um com a sua habilidade, com a sua criatividade, assim como o Pedro disse anteriormente, e como eu expliquei para vocês também. Tá certo? Aí eu vi, em 2017, e aí, no bairro Santa Cruz, a gente trouxe uma edição de local, que foi Franca, né? E quando a gente fala de rock, rock tem muito a ver com as brigas de gangues. Então, quando sai essa organização de dançar e não brigar, o rock ele faz essa movimentação de ataque e defesa. E esse cara aí é um dos criadores do rock, só que ele não é do Bronx, ele é do Brooklyn, aonde também nasce um estilo diferente, né, da dança rock. E o Ringo, né, no caso, é o nosso padrinho, ele vem à Franca para dar uma aula, e aí aconteceu tudo isso que vocês estão vendo aí. Acho que deve ter quase 300 pessoas aí dançando do Brasil inteiro participando. Pop, a gente vai lembrar de Michael Jackson, né, dança, e tal, né, mas, na verdade, Michael Jackson era treinado pela família Electric Boogaloo. A gente também teve o prazer de trazer o Pop Beat, que é da família Boogaloo, que trouxemos do Ribeirão Preto, é um projeto que a gente passou. Então, assim, é aquela história. Todos os elementos da cultura hip hop a gente busca na raiz para contar a história, para a gente seguir adiante. Não tem como seguir adiante sem saber como foi o passado. Tá lá? E aí o locking, né? O locking é uma dança também que é prima da cultura hip hop, né? Que está junto aí com as danças da cultura hip hop, mas criado em outra localidade. Grafite, a gente falar dos elementos, é bom, 3D, tag, 4, design, pode passar. Aqui, quando o primeiro ano do governo Trump, ele acabou com essa casa, né? No Five Points, era um espaço onde o mundo inteiro deixava a sua tag, o seu tronco, né? Vamos dizer, e o espaço é imenso. Vocês podem pesquisar sobre o Five Points. E aí o Trump foi, alugou e pintou tudo de branco, capapuz, e aí é coisa de bandido, né? Bora lá? O picho no Brasil, ele tem tudo a ver com o grafite lá fora, né? E aqui no Brasil também. Assim como a pessoa pode fazer o picho dentro do estabelecimento, na frente do estabelecimento, o grafite também, ele não é aceito em alguns países. Nos Estados Unidos, se você for pego com uma lata de spray, você pega 5 anos de cadeia. Então, o picho, grafite, caminha junto. Tá? Eu coloquei ali porque geralmente a gente costuma dizer aonde a arte costuma chegar. Vamos lá? E aí o próprio picho está dentro de uma galeria de arte, na frente, e o grafite em vários locais também. Pode passar para frente. Aí é o Blurs, é um comercial para acho que é para Boticário, acho que ali na frente vai aparecer, mas esse é o maior home style da história e é de um brasileiro, que é o Blurs, do interior do estado de São Paulo. Olhando assim, é um desenho qualquer, não. É um desenho de quase 16 metros, tá? Muito grande. E depois ele vai, né, trabalhar para a Natura e lança aí o Urbano, que é um perfume também. Então é onde a cultura hip hop saiu, onde ela pode estar chegando, mais um pouquinho. Os boombox, dentro das pistas, aí é uma pista de skate, né? Eles desenharam um boombox na rampa. E quando teve a Copa do Mundo, esse avião aí, a seleção brasileira voou algumas vezes, a Gol produziu, na verdade, o Gêmeos produziu, né, esse avião, e na época da Copa, alguns times caminhou com esse avião aí. Falando de grafite, pode passar para frente, já estou chegando no final, acho que vai dar. E aí, MC, ritmo e poesia. Quando a gente fala de MC, a gente fala, vocês acham que a gente vai falar de rap. A gente está falando de mestre cerimônia, tá? E quando a gente fala de mestre cerimônia, a gente tem o primeiro mestre cerimônia da história, era o parceiro do Corror, que era o Cópula Rock, né? Ele era o cara que pegava o microfone enquanto de que ele estava fazendo as apresentações e fazia as rimas, brincadeira, o aviso, né? Quando a criança se perdia da mãe dentro de uma jam, enfim. Então, primeiro o MC, ele não canta rap,
Porque o rap ele só vai surgir lá em 1978, tá? E aí a gente pode falar que o rap já estava no Brasil em 64, quando a cultura hip hop surge nos anos 70. Né? A gente fala, deixa o que disse, que isso, fala, deixa para lá, vem para cá o que tem, eu não estou fazendo nada, você também. É uma rima. Mas isso já eram formas africanas de se comunicar. Desde os anos 40, 30, 40, desde lá de trás, falando, rimando, né? Então, quando a gente viu o Jair Rodrigues fazer isso, tem muita influência lá de fora também. Tá? E aí tem o rap Veloso Tagarela, né? De 1980, o rap, algumas referências nacionais ali. Mulher MC, Stephanie MC, Santo André, Elias, Branca, Arnaldo Tifu, Santo André também, Racionais MC, Lauren Hill, Taíde, e o Nelson Triunfo, ele é o cara que colocou o som na praça, né? Ele é aquele cara que abraçou também o início da cultura do hip hop. Mas o Nelson é do soul, mas lá nos anos 70, quando a gente fala de cultura hip hop, se não fosse o funk, o soul, né? Se não fosse quando, acho que em 1970 ou 74, não me lembro agora, quando o James Brown veio do Brasil, dentro do palestra, onde era proibido pessoas negras entrar. Então, se não fosse, eu acredito que seria do samba, dos grupos de pagode de São Paulo, né? E que seria da cultura hip hop de São Paulo também, porque foi uma invasão de pessoas. Nelson Triunfo e King Nino Brown, eles são responsáveis aí por essa percussão. Aí algumas ações que a gente faz em Franca, que é a Batalha no Topo, que a Maria trouxe aqui para a gente, né? Você foi no centro, na Concha Acústica, em 2016. Bem? A Parque Diana, Jardim City Petrópolis, né? Que é um evento que a gente coloca DJ, dá workshop de dança, grafite, MC, inclusive, dia 8 de junho a gente vai realizar uma lá no Copacabana, então vocês já estão convidados. Blockout, é aquela que o Corror participou, algumas realizações que a gente faz aqui em Cidade Franca. As crianças, é importante a gente levar a cultura para as crianças, que automaticamente você traz o pai, traz a mãe, traz 50, 60 a mais. É muito louco as partilhas, é um espaço onde todo mundo participa, seja cantando, seja dançando, seja cantando, né? Pode começar. Aí os adultos fazendo workshop, 60 a mais, caçando break, bicho pega. E aí, alguns lugares internacionais que a gente passou, Santiago, no Chile, pode passar. No Chile ainda, Santiago. Aí na Bolívia, Santa Cruz da Serra, Bolívia. Aí foi em Paris, na França, na Inglaterra. Pode voltar um pouquinho, só para me finalizar. E aí é o seguinte, consegui chegar aos 30 minutos. Tá vendo? Já tá certo? Esse cara aí é o nosso padrinho, né? É o Fable, Pop Master Fable. Recentemente ele foi acidentado nos Estados Unidos, está uma cadeira de roda, e agora está 10. Né? É um dos caras que é criador de vários passos do pop também. Ele é vice-presidente da Rocksteady Crew, que é uma crew legendária, e também é o nosso padrinho da Universal Zona Lixo, foi aquele que batizou, né? Falou, galera, siga para frente, vocês estão no caminho certo, representam o Brasil. Então é isso, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e finalizar dizendo que hoje eu vim para falar do cultura hip hop, mas também já estive, estou, né, na verdade, em conselhos, né, no Conducom, no Conselho do Estado. Hoje eu coordeno um trabalho, posso vir futuramente falar com vocês, que é o SAICA, né? Na verdade, hoje eu não coordeno mais o SAICA, mas eu coordeno um serviço com crianças e adolescentes também, né? Estamos aí há 5 anos desenvolvendo esse trabalho, né? Que é o PPSA, que é a Proteção Social Assistida das Crianças e Adolescentes e Suas Famílias, na área da assistência social.
estamos aí levando cultura e um pouco de vida aí para o nosso povo. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma aula para todos nós, né? Agora a gente vai passar para o segundo documentário. Ele foi produzido com os entrevistados Rose Moraes e Otávio. Os discentes que produziram esse documentário foram Letícia Turca, Lilanda Martins, Vitor de Paula e Giovana Victorino. A gente vai ver os 8 primeiros minutinhos do documentário e logo após a gente tem a fala da Rose, que está aqui conosco. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente e falassem um pouquinho do que vocês fazem na Convecom. Meu nome é Rose Moraes, eu sou radialista branca, estou na minha segunda gestão dentro do Convecom. O Convecom é o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, né? Já traz uma história muito importante, né, dentro de outros representantes, né, no caso de Assunção, a Viviane do Nascimento, muitas outras pessoas. E eu sou presidente do Convecom, né, na minha segunda gestão. Eu sou o Otávio lá, eu sou franca também, faço parte do Conselho desde 2021, eu represento um movimento coletivo. Gostaria de saber quantos planos vocês têm em andamento e qual o tipo de plano mais urgente ainda com atualmente. O Convecom, ele é um conselho deliberativo, né? Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade porque a gente, nosso conselho não tem nenhum tipo de verba, nem de auxílio. Então, tudo que a gente faz, né, é realmente do voluntariado. E aí, o nosso objetivo enquanto, né, conselheiros, atuantes, é exatamente tentar fazer o maior número de políticas públicas que beneficiam o movimento. Mas aí eu poderia falar, assim, de muitas, né? Porque a gente constrói, assim, a gente tenta fazer realmente pontos entre conselhos e secretarias. A nossa última, e a gente está dando muito certo com a delegacia de ensino e com a secretaria de educação, tanto municipal quanto estadual, para a gente ter controle e ter acesso aos casos de racismo que acontecem nas escolas, né? E, assim, aparentemente, foi muito bom, né? A gente teve um acolhimento, vamos dizer assim, especial da ADE, né? Mas a gente ainda sente muita dificuldade, porque às vezes as pessoas acham que aquilo se resolve ali mesmo, né? Mas não dá continuidade naquela fase. Né? E se a gente não consegue falar com as pessoas nessa luta antirracista, então a gente não consegue mudar esse movimento. Então o racismo continua acontecendo em todo tempo, em todo dia. A gente tem um projeto muito bacana também elaborado por nós, e por um grupo que estava dentro do conselho, que é uma palestra que chama Luta Antirracista, né? Que normalmente a gente disponibiliza, a gente vai nas escolas, né? E traz assim, essa pauta para que os alunos possam, né, contar um pouquinho das experiências, né, e se enxergar naquele material, que é o mais importante. Agora, a gente tem muitas outras pautas que a gente quer construir, né? Eu acredito que o Conselho tem uma grande demanda, ela está pela participação da comunidade negra dentro das políticas públicas. A gente ainda não tem políticas públicas voltadas exclusivamente para a população negra. A gente sabe que é a população mais vulnerabilizada em relação à oportunidade, acesso a direitos da comunidade negra. Então, o Conselho vem atuando todos esses projetos que a gente tem para garantir a participação efetiva da comunidade negra dentro da construção da política. Eu acho que um dos grandes projetos que a gente tem de muitos anos é a nossa Casa África. Então, o fato que a gente possa ter, a comunidade negra possa ter uma referência social, histórica, política, né? Para que a gente não fique organizando, e atualmente o Conselho não tem uma cidade de emprego. Então, a gente fazia a conta na Casa da Cultura, dentro do memorial da gente e com a organização social.
Esse é um grave problema, porque, tipo, a gente ainda não conseguiu que esse memorial seja garantido como patrimônio histórico da cidade. Nós também já há muito tempo. A gente tem uma dificuldade muito grande de apoio ao município, né? Então, assim, a gente fica com vontade de falar. A gente está na Casa da Cultura porque o Memorial da Resistência está lá, mas a gente participa da Secretaria de Ação Social. Então, a gente não consegue fazer as nossas reuniões do Memorial, porque a Casa da Cultura precisa morar totalmente certo, porque o povo do trabalho precisa participar. Em contrapartida, a gente vai para a Secretaria de Ação Social, a Ação Social que nos apoia, mas ela não abarca a questão que a gente precisaria de uma representatividade, enquanto, por exemplo, eventos, né? Enquanto trabalhar as funções de finais de semana. Então, essa cadastro que o Otávio se referiu foi um grande feito, né, na minha opinião. A gente inseriu uma emenda, né, que o deputado Jéssica fez. Ele mandou para nós R$500.000, e a gente brincou muito para garantir que a tabela não voltasse para o Estado. Então, até junho, a gente conseguiu que a prefeitura organizasse, porque a verba não vem para a gente tem o direito, mas é todo um processo feito entre eles, né? E aí nós conseguimos que esse local fosse cedido para nós, para ser onde é no Centro Comunitário do Alvorada. Então, na Zona Sul. A gente já não teve acesso ao espaço, mas, assim, a gente entende que vai ser um grande marco da cidade, que a gente vai poder reunir todas as pessoas, de todos os movimentos, todos os coletivos, né, as pessoas que trabalham, por exemplo, dentro do movimento de gastronomia, os artesãos, os pesquisadores, né, a parte cultural, e concentrar tudo nessa casa, e melhor que poder fazer exposição para os finais de semana, por exemplo. Porque a gente, é sobre isso, a gente faz tudo voluntário, então a gente recebeu essa emenda, conseguimos ter emenda não voltasse para o Estado. Foi um grande feito, então a gente tem um local. Agora, construir esse local é outro ciclo, né? Então, por exemplo, agora no mês de novembro, a gente, antes também, né, da questão política, a gente mandou passear um relatório de todas as pessoas possíveis para que o movimento negro estivesse atuante nos governos da Mexicana. E aí a gente tem uma dificuldade gigante, porque, assim, a gente não consegue fazer as coisas. Porque a gente tem apoio da prefeitura, porque a gente faz o que depende da prefeitura. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma feira, vamos imaginar, né? Nós gostaríamos de fazer um evento na Praça Nossa Senhora da Conceição, né? A gente não consegue, né? Aí a gente precisa de som, de tenda, a gente precisa de estrutura, né? Porque a dificuldade está em a gente não falar, porque é de muito interesse para nós, não é interesse né, das pessoas. Então, a gente acaba se ficando independente dessa questão, né? Nos 200 anos de trânsito, para você ter uma ideia, né? O movimento negro até então, agora a gente está na esperança que apareça, a gente já mandou esse movimento, mas assim, não tinha nada. Então, ninguém sabe da história do movimento desde 1881. As figuras históricas que, para nós, são consideradas quatro pilares dentro do município de Franca, que é a Dia do Nascimento, né? Que a Dona Maria Jesus, que não é francana, é de casamento, mas teve uma história muito bacana aqui. Manuel Valente, até 2 anos e meio, ninguém sabia da história dele, agora que a gente faz questão de falar. E a Construção, que é o maior campo da literatura brasileira, né? E muita gente não sabe que a Construção está aqui há 97 anos e mora em Franca, sabe? Então, assim, é muito difícil a gente dar visibilidade, né, enquanto pessoas comuns, né, se a gente não tem esse apoio da prefeitura. Porque, talvez, nessas comemorações de 200 anos, os 4 anos eles tinham que aparecer. Só para você ter uma ideia, por exemplo, da importância de Manuel Valente, que foi muito escravo, né? Ele foi apoiado, aí quando apoiado, ele pegou uma graninha, comprou uma terra também do lado da Capelinha, que é a zona leste, né? E aí esse Manuel Valente foi lá, ele era uma pessoa super feliz, né? Ele era um cara que adorava, por exemplo, os folgados, comia de reis, então ele não tinha essa cultura dentro, né, da vivência dele. E enquanto morador dele, uma das filhas dele fica doente, e aí ele foi uma graça, uma promessa. Se essa filha ficasse curada, ele construiria uma capelinha.
E aí acontece que a filha capturada constrói essa pelinha, e essa pelinha, no decorrer dos anos, se perdeu, por exemplo, tratada agora, também historicamente, né? Eu estava por alguns historiadores de França, a restauração do espaço de Manuel Valim tem daquele, porque aquela pelinha existe por conta do Manuel Valim. Até então, ninguém não se falava ali, né? Hoje tem um espaço lá, a própria página do Manuel Valim, né, para ficar mais literário, a gente tem algumas conversas importantes, assim, que a gente sabe dos documentos que a gente já precisa, né, resgatar, mas esse relato do Manuel Valim está no livro, né, de uma vida parecida, que eu, na minha opinião, tive muitos exemplares pobres espalhados dessa história, inclusive a nível de educação mesmo, né, com base na Lei 10.669, por exemplo, que traz a história dos mapas dos eventos para a cultura, para a educação, que essas histórias fossem, que as pessoas pudessem saber quem são essas pessoas. E, na verdade, quando eu falo, né, construção, da poesia, mas pouco se fala de Elidias, pouco se fala de Manuel Valim. De Elidias, né, é uma pessoa, assim, de maior possibilidade dentro do Senado britânico. E ninguém sabe quem é a vida do Wilson, sabe? Então é uma luta, né? Bom, acho que nada melhor do que continuar esse bate-papo com a própria Rose Moraes, convido para compor a mesa do projeto. Já não exposiciono aqui, eu vou ler um pouquinho da grande trajetória dela. Bom, há mais de 30 anos atuando na comunicação, Rose Moraes é uma mulher preta e mãe de Luana, Caio e Sofia. Radialista com muito orgulho, há 3 anos mantém sua web rádio valorizando o samba, patrimônio material da cultura brasileira e a cultura local e regional. Por 2 mandatos ocupou o cargo de presidente do CONDECOM, que é o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, fortalecendo a luta antirracista e promovendo a igualdade racial. É locutora, apresentadora, agente cultural, ambiental e social, palestrante, produtora de eventos, mestre de cerimônias, membro do Comitê de Igualdade Racial e do grupo de divulgadoras do Núcleo de Mulheres do Brasil de Franca. É também embaixadora do samba da região da Alta Mogiana e tem como muita honra o título de cidadã franca. Rose Moraes representa a força da mulher empreendedora que trabalha para sustentar sua família. É a única locutora da região à frente de uma rádio cuja missão é oferecer, por meio da sua programação, informação, entretenimento, música, arte e cultura. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Oi, gente, muito boa tarde. Muito obrigada. É uma honra, né, poder dividir esse espaço com tamanha representatividade. Eu começo a minha fala parabenizando o Du por essa história fantástica, né? De Franca para o mundo, fortalecendo mesmo e mudando a vida, né, de tantos jovens, de tantas pessoas. Saudar a nossa querida Isa do Rosário, está aqui também, né? Também de Franca, de Batatais, Franca para o mundo, né? Eliara e Sofia, né? E todos os representantes aqui que acreditam, né, nesse movimento, que tiraram um pouquinho aí do seu tempo para vir nos ouvir. Agradecer ao convite dessa querida Maria, né, Maria Isabela, do professor Ricardo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Agradecer a todas as pessoas que nos entrevistaram, e lógico, né, a gente ficou olhando e falou, gente, devia ter passado um batomzinho mais colorido, de manhãzinha, amanheceu na Unesp nesse dia, né? E como já faz um tempinho que a gente gravou esse documentário, agora, dia 23 de maio, o seu Carlos Assunção, que eu citei aqui, faz 98 anos. Continua aí vivaço, cheio de energia, totalmente lúcido e participando de tudo que ele pode, né? Continua, hoje ele mora, inclusive, na casa onde o movimento negro aconteceu, onde ele começou. Tive, inclusive, a oportunidade de receber esses dias alguns alunos da professora Regina Leisner, e a gente fez 2 aulões, tanto para o vespertino quanto para o noturno, lá no Memorial, foi fantástico. E aí a gente tratou de Abdias, falando do quilombismo, né, específico do quilombismo. E aí a gente resgatou toda essa história do movimento, lá de 1982, fez uma linha do tempo, até quando o Comic é criado, aí quando vem a presença da nossa querida Mariana Coelho, depois vem a presidência do Du por 2 mandatos, né? E em algum momento desse cenário, né, eu me encontro, né, dentro de uma perspectiva da cultura,
e dentro dos movimentos culturais que aconteceram em Franca, eu fui procurar saber de alguns projetos SAUS, e aí chego, né, na questão do Duda, da Eliara, porque a gente ainda tem assim, uma grande dificuldade em trazer essas informações para a comunidade, né? Por mais que a gente tenta falar, ainda não chega. Então, a gente se aproxima e é onde eu consigo, porque, assim, como radialista, eu sou da imprensa há 30 anos. A Eliara me acompanha há bastante tempo, já participou em muita roda de samba da minha casa, né? E nessa época a gente não era militante como é hoje, né? Como a gente se encontrava nessa luta, mas ainda nos descobrimos ainda. Aí eu acredito muito nisso, por conta exatamente da falta de oportunidade, da falta de diálogo, da falta de conhecimento, da troca, né? Você poder se encontrar no outro, né? Depois a gente se descobre, a Eliara vira essa super produtora que é hoje, também super conhecida, e eu ocupo meu espaço dentro desse movimento negro, né? E tive a oportunidade, assim, de conhecer inúmeras pessoas sensacionais, e mais do que tudo, de me descobrir enquanto nesse segmento. Eu sou uma mulher preta de pele clara, eu sou filha adotiva, e eu represento muitas das histórias de mães que foram estupradas dentro dessa nossa história ancestral, né? De muitos filhos que não sabem das suas famílias, e filhas, né, de pessoas brancas. Obviamente, eu nunca me considerei preta. É sobre isso, né? Na minha casa não se falava de racismo, não tinha essa pauta. Então, eu cresci imaginando que estava tudo certo, né? Mas eu ouvi, tipo assim, muitas coisas na época, o meu cabelo era curtinho, e aí ficava bem enroladinho assim. Eu lembro de um tio que falava assim: nossa, o cabelo dela parece bosta de rolinha. Rolinha é um pássaro, né? Pequenininho, e o cocôzinho dele é bem pequenininho. Para mim, era só um comentário. Mas aí você vem crescendo, né? Vem se empoderando dos assuntos. Aí chega num lugar onde as mulheres têm uma grande dificuldade de ocupar os seus lugares. Ainda hoje, em vários âmbitos, na locução, na comunicação, não é diferente. Então, eu tive um trabalho muito bacana na Rádio Leão da Franca, quando eu me descubro, né, como radialista. Eu sou da época, inclusive, só a nível de comentário que o Du falou da questão do vinil. Esses dias eu dei uma palestra também que eu perguntei: quem ouviu um rádio aqui? Uma pessoa levantou a mão. Quem conhece vinil? Ninguém. Quem conhece minidisc? Ninguém. Então, a gente vem da época que os squashes eram feitos nas Technics mesmo, era tudo manual, né? E fiquei lá 10 anos, e aí eu me descubro no samba, que é a bandeira que eu carrego para a minha vida enquanto patrimônio, né, imaterial, enquanto patrimônio ancestral, que quando um tambor bate, a gente mexe com o universo, né? Então, eu tenho muito orgulho de levantar essa bandeira. E aí vou caminhando e fico na Hertz, no sistema Hertz de rádio, por 20 anos. E aí, nesse sistema Hertz, eu descubro realmente, né, como é difícil, né, você enquanto mulher, né, ainda assim, enquanto mulher preta, ocupando lugares diferenciados dentro do sistema. As oportunidades, né, que chegam para nós são diferentes para as mulheres brancas, né? Então, a gente está sempre assim, nessa época que eu vivi na Hertz, eu quero muito comentar isso com vocês, enquanto pessoas jovens, que eu acho que as mulheres, muitas das vezes, elas, por serem só, elas engolem muito sapo. Jacaré, rinoceronte, girafa, sabe assim? Porque você fala: eu vou segurar essa onda aqui, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que pagar água, pagar luz, botar arroz e feijão na mesa. Então, você vai tolerando, né? Mas existe uma discrepância gigante dentro do nosso trabalho, falando em específico aqui, como radialista, como locutora, dentro desse sistema. Então, primeiro é importante hoje, né, me reconhecendo dentro desse movimento, tendo a oportunidade, né, de dialogar com pessoas que estão nessa luta de muito tempo, né, como Dom, Mariana, Isa, Eliara, e tantos outros nomes que a gente poderia estar citando aqui, a Tuane, que estava, inclusive, né, teve que sair. A gente se empodera de quem a gente é. E aí a gente começa a querer ocupar os nossos lugares da forma que tem que ser. Então, a primeira coisa que eu super defendo é o diálogo, porque, assim, você não precisa, a gente não nasce sabendo de tudo, né? A gente vai se reconhecendo no caminho, mas enquanto povo preto, enquanto mulher preta, as nossas histórias não são contadas nos lugares das formas que deveriam ser. Então, quando a gente fala dessa palestra que a gente vai para as escolas falar da luta antirracista, quando termina,
Tem um tanto de gente que vem falar assim, ô tia, né, o meu avô, aconteceu isso aí com o meu avô, porque eu estava com ele no banco e cheguei de mão dada e o guarda abordou meu avô achando que ele estava me sequestrando. Ou de pessoas que são pessoas, a gente sabe que tem muita, no Brasil a gente tem essa miscigenação de homens brancos com mulheres pretas e vice-versa, então tem muitas mulheres pretas com crianças brancas, ou pardas, né, como as pessoas que são abordadas porque pressupõe que são pessoas que estão ali fazendo algum mal àquela situação. Então, assim, essa luta antirracista é diária, né, que é o tempo todo, e aí a gente ouve inúmeros relatos dessas situações. Esse papel não é um papel do CONDECOM. Como eu falei no vídeo, o papel do CONDECOM é criar políticas públicas para beneficiar o nosso município. Lógico, quando todo mundo fica bem, é bom para todo mundo, né? E a gente tem, assim, agora a gente fez um levantamento, que a gente pode, inclusive, voltar aqui para uma outra situação, com dados reais, né, que nós pedimos para todas as secretarias aqui do município de Franca, falando, inclusive, assim, da questão dentro da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, da Secretaria de Saúde, da Educação, estão pegando números reais para a gente saber aonde a nossa comunidade negra está e o que a gente pode fazer para ajudá-los. A gente parte do princípio, claro, que todo mundo que está na periferia, né, não é à toa que todo esse movimento que o Hugo faz, tudo voltado para a periferia, porque é lá na periferia que estão as pessoas, né, que têm menos acesso à questão da educação, têm menos acesso à questão social, têm menos oportunidade de estar em alguns lugares. Então, quando a gente sai para falar isso, a gente ainda ouve algumas situações que é mimimi, que ainda é conversa fiada, né? E, tipo, nossa, né? Lá vem ela ou lá vem eles de novo falar a mesma pauta. Mas isso é extremamente importante, né? Eu queria muito que vocês entendessem da importância, né, da participação de vocês nesse movimento. Porque eu, por exemplo, né, hoje eu tenho 59 anos, né? A minha filha Sofia está aqui, tem 18. O doido é mais jovem que eu, mas aí isso aqui a gente está meio que no mesmo par, a Eliara também mais ou menos. Assim. Então, nós somos os veteranos. Ah, você está mais novinho. A gente precisa criar valores. É sobre isso. A gente precisa garantir, né, que quando eu, Eliara, Isa, Tu e tantos outros representantes aí comecem a participar, mas às vezes desacelerar um pouquinho do processo, outras pessoas estejam ali para nos representar, para garantir, né, que toda essa história, toda essa vida, né, que o Du compartilhou aqui, a luta da Isa, né, enquanto uma pessoa que vem, né, de benzedeira, bordadeira, né, mulher assim, cozinheira, né, faz uma acarajé maravilhoso. Até outro dia não tinha representatividade. Hoje é conhecida internacionalmente, né? Mas a gente precisa acelerar esse processo. Está chegando muito tarde, precisa começar a chegar mais rápido. E vocês são as pessoas responsáveis, né? Quando eu desacelerar, a Sofia já está ali, ó, já está no game, para poder conversar, né? Os filhos do Du, com certeza, vão trazer essa representatividade. Maria Isabela já está aqui. Tantas outras pessoas vão chegar, né? Para poder assumir esses lugares e garantir que a história seja contada de maneira certa. Eu, quando falo de samba, eu falo da tia Ciata, né? Todos os meus sambas têm uma bandeira da tia Ciata, que é a matriarca do samba, que teve uma luta, assim, gigante, passou por muitas situações, né? E só conseguiu também ter o seu espaço lá na pequena África e fazer toda essa história, né? Quem ainda não sabe um pouquinho da tia Ciata, dá uma pesquisada, porque é através dela que a gente fortalece o samba, mas é sobre isso, né? Ela presta, né? Ela cura uma pessoa, um governante naquela época, e esse governante começa a permitir que as rodas de samba aconteçam. Eram as rodas de samba lá de Pixinguinha, né? De Noel, de Cartola, de um monte de gente, né? Naquela época espetacular, que essas pessoas hoje têm os seus nomes lembrados em função dessa mulher. O samba começa a noticiar que através dela, dessa resistência dela, que também era curadeira, sabe, que também praticava, né, candomblé, então, assim, através dessa representatividade que eu, por exemplo, enquanto sambista, enquanto mulheres sambistas, né, estamos aqui hoje. Então,
Eu estou muito feliz e grata para falar para você que a gente tem feito uma luta assim, muito bacana, que o Convecom está em todos os lugares possíveis e imagináveis, né? Tudo que eu posso fazer para enaltecer o nome dessas pessoas que vêm antes de mim, porque, na verdade, eu só estou continuando uma história que já acontece há muito tempo. E quando a gente fala dos 200 anos de França, saber que o nome do movimento negro, né, não foi citado em nenhum momento, que nas postagens da cidade não tinha... colocaram preto lá meio que na questão do marketing. Sabe quando bota preto na questão de marketing? Vocês começam a observar que dá para ver. Quando é só marketing, né? E quando é real, porque tem muita gente aqui bacana para contar a história do que é real do movimento negro nessa cidade dos 200 anos. Uma delas, inclusive, é o Otávio, que faz uma pesquisa espetacular, sensacional, sobre o engenho queimado, que é o lugar onde Abdias, né? Abdias do Nascimento, que é quando a gente batiza, era o nome que ele usava antes, hoje vocês vão perceber que não tem mais o do, ele tira, então hoje é Abdias Nascimento. Mas é a terra que Abdias morava, então não falta, assim, formas para a gente poder estar falando e evidenciando, né, as histórias do movimento negro na cidade. E, assim, para fechar, eu queria falar que, mesmo dentro desse movimento, né, a luta, ela é individual, ela é de cada pessoa. Mesmo que a gente tenha um coletivo, temos muitos coletivos potentes em Franca, né, precisa que as pessoas entendam que, muitas das vezes, a gente está só. Então, muitas das vezes, eu vou só. Eu vim só hoje, né? Muitas das vezes, você vai ser assim, você vai estar assim, você vai estar assim, mas que vocês possam se empoderar dessa história de Franca, se empoderar dessa educação, da luta antirracista, se empoderar de todas essas informações que vêm chegando para vocês e abrir a mente de vocês para um novo conceito que é esse mundo antirracista. É você perceber que quando alguém estiver do seu lado sofrer algum racismo, você fazer alguma coisa, sabe? Não achar que está normal, sabe? Então, a gente vai nesse pedido, né? É quase um apelo mesmo, assim, sabe? Para as pessoas terem essa percepção de quando você presenciar um caso racista ao seu lado, tome as dores, né? Você pode ser uma pessoa branca, inclusive, pode entender que a pessoa preta que está do seu lado, com certeza, em duas situações, a gente fala isso muito nas escolas, inclusive, e é real, e quando uma pessoa branca está correndo, ela está treinando, está fazendo um Cooper, está fazendo ginástica. Quando um preto está correndo, ele é bandido. Está correndo porque ele fez alguma coisa. E isso que eu estou falando, a gente leva esses dados na palestra, são estatísticas. Eu não trouxe isso porque não é essa a questão, mas só trazendo para vocês esse alerta, né? Que tudo que a gente fala com a pertinência e com quem vive essa realidade. Se não comigo, com os meus, né? Com todas essas pessoas juntas. E aí, aproveitando, né, a gente está vivendo um momento agora muito bacana na cidade de Franca. Nos próximos dias 23 e 24 de maio, a gente vai realizar a segunda COMPIR, que é a Conferência Municipal de Participação Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Então, é um evento que vem com o direcionamento do Estado de São Paulo, né? Então, o Du traz assim, essas informações, a gente ficou sabendo disso agora em abril, então está tudo muito corrido, tu também pode falar que a gente quer uma luta lá também, então chega tudo a toque de caixa, então está muito assim em cima, mas eu queria muito que vocês colocassem na agenda. Nós queríamos, inclusive, fazer aqui na Unesp, não deu certo por conta do local, né, da agenda, então a gente vai fazer lá na FDF, no dia 23, sexta-feira, às 18h30, tem um credenciamento, um cafezinho bacana, esperando todo mundo, inclusive, que sai do trampo, né, que precisa chegar, que não dá tempo de ir para casa para comer alguma coisa. E aí a gente vai ter a apresentação dos eixos, vamos ter 3 pessoas ali falando dos painéis, só assim, resumidamente, né? Nós vamos falar nesse dia, os eixos da conferência são o tema, né, dessa promoção da igualdade racial, democracia no eixo 1, justiça racial no eixo 2 e reparação. E são 3, assim, posso dar tempo de eu ver rapidinho? Olha, para que vocês possam participar.
no eixo 1 de democracia, então a gente precisa construir propostas para o município de Franca e propostas para levarmos para o Estado, né, para a gente participar da nossa conferência estadual. E isso é extremamente importante, porque a partir dessa ação que a gente garante políticas públicas para a gente mudar um tanto de coisa no nosso âmbito, né, aqui da cidade, principalmente falando de Franca. E aí, no Democracia, a gente vai falar de estratégias de fortalecimento de pauta negra no legislativo, desafios de participação negra nos espaços de poder público, fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, e estratégias para a promoção de justiça climática e a superação do racismo ambiental por meio de políticas integradas de infraestrutura sustentável. Esse é o momento para a gente falar do povo que mora na periferia, que quando acontece as enchentes, quando cai barraca, é lá na periferia que está acontecendo essa situação. A gente buscar essa fala, né? É a hora que você pode ir lá falar a sua ideia, a sua opinião, o que a gente podia fazer para mudar esse cenário, né? E levar para a Câmara Municipal e discutir e tal. Na justiça racial, nós teremos propostas para a efetivação das políticas de saúde da população negra, estratégias de execução e permanência das políticas de educação para a população negra, estratégias para a garantia de direitos culturais da população negra, estratégias que possam oportunizar trabalho digno, renda justa e igualitária para a população negra, qualificação da política de assistência social para o atendimento da população negra, quilombola, indígena, cigana e de povos e comunidades tradicionais e de matriz africana e terreiros. Segurança pública, sistema de justiça e sistema carcerário, desafios no enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras e estratégias para uma política de comunicação antirracista. Qualquer uma dessas frases dá para fazer um dia de diálogo, sabe? Para vocês terem a importância da representatividade que as pessoas vão ter nesse momento da conferência para a gente elaborar, né, essas propostas, para a gente deixar aqui para o nosso município e para o Estado. E para fechar, é um assunto extremamente importante, que é a questão da reparação. Então, os temas serão, a gente vai falar sobre política tributária e população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos, propostas de políticas para o envelhecimento da população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos, políticas para a população negra LGBTQIA+, e pessoas negras com deficiência, ações para fortalecimento ao enfrentamento do racismo religioso na política e políticas de reparação para povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Então, vejam assim a importância, né, de vocês estarem presentes, né? Quem não puder ir, falar para alguém o link, depois vou deixar, inclusive, o link, né, toda a explicação e o link da inscrição para que ela possa, né, disponibilizar para todos vocês, mas eu peço, assim, por favor, nos ajudem a divulgar, né? Vocês que estão aqui hoje podem fazer, assim, com certeza já estão fazendo a diferença porque estão aqui, né? Mas vocês enquanto jovens, né, enquanto futuro, é na mão de vocês que essa cidade vai ficar. É na mão de vocês que esse Estado vai ficar. É na mão de vocês, né, que o nosso Brasil vai ficar, para não falar do resto do mundo, né? E eu acredito piamente que a mudança de uma única pessoa, ela impulsiona, né, a mudança de um planeta. E começa por onde? Começa aqui. Começa comigo, começa na sua família, no seu núcleo familiar, começa na sua comunidade, começa no município, vai para o Estado, vai para o nacional, e aí, quem sabe, um de nós aqui, né, um de vocês, amanhã possa ser lembrado e falar, puxa vida, essa história, essa pessoa fez história, né, dentro do movimento negro, dentro do movimento cultural da cidade de Franca. Queria que vocês refletissem sobre isso, né? Vocês pudessem compartilhar e somar com a gente, porque, como disse o Carlos, né, nós somos irmãos de todo mundo, só com racista que não, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espero vocês lá, dia 23, sexta-feira na FDF, 18h30, e sabadão a gente vai constituir os eixos, né? Então, precisamos, inclusive, de facilitadores, redatores, que é um trampo fazer isso, sábado das 8 às 17 horas, também com um cafezinho, lanchinho no almoço, para ninguém falar assim, vou ter que ir embora, porque eu estou lá. A gente vai organizar tudo para vocês ficarem bem confortáveis e poder deixar a mente de vocês livre para ajudar a gente a criar um futuro melhor para a nossa cidade, para esse planeta, tá bom?
Obrigada, viu? Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, Luiz, por essa fala extremamente enriquecedora. Eu gostaria agora, a gente vai fazer a exibição do último documentário. Gostaria de chamar o professor Ricardo e a professora Larissa para a mesa para a gente encerrar esse evento tão bonito. Agradecer. Agradecer a Pipoca, que fez o maior sucesso. Boa tarde. Esse é mais um dos depoimentos, né, para o projeto de curricularização da extensão do curso de Moderna 2, aqui na aula de História. Então, a gente está aqui com a Juliane. É um prazer e feliz ter aqui. Ela faz parte, líder, né, do grupo Quilombo, que é o grupo de representatividade das pessoas racializadas, né, do Magalu. E eu queria saber um pouquinho, me conta sobre a sua trajetória, como você conheceu o grupo, né, como que é fazer parte. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliane, eu tenho 38 anos, né, sou uma mulher preta, da pele distinta. Estou trabalhando no Magalu faz um tempo, e conhecer o grupo foi uma consequência do trabalho dentro da empresa mesmo. Descobri que tinha vários grupos de diversidade e inclusão, e eu me interessei muito, né, pelo Quilombo, até por identificação mesmo de raça, né. Então, eu sou líder do grupo há 2 anos, e a gente vem trabalhando muito aí nas questões raciais, para entender realmente, né, do contexto, e também a gente poder entrar dentro do contexto histórico mesmo, né, entender dentro de uma empresa como que a gente pode incluir as pessoas. E diversidade é muito fácil de fazer, mas inclusão é um pouco mais complicado, né? Então, como que a gente pode incluir esses grupos subrepresentados dentro de uma empresa grande como o Magalu? E você, agora falando um pouquinho sobre essa parte do meio corporativo, né? Você sente que a sua identidade racial, ela impacta na maneira que você é tratado? Tem alguma experiência com isso? Algum acontecimento? Eu creio que dentro do Magalu, não. Mas eu sinto que lá fora já tive muito impacto, muito complicado para mim essa questão de trabalho, né? Então, já teve, assim, a questão da... Quando a gente fala de preconceito, de racismo, as pessoas entendem que, olhando para mim, as pessoas vão falar, sei lá, tomar uma carta, vão, né, falar uma coisa pejorativa para mim. E não é só isso que é racismo. Racismo é estrutural mesmo. É a forma como você vê a mulher preta. Então, muitas vezes as pessoas olharam para mim, dentro de locais, e acharam que eu estava trabalhando, onde eu estava apenas num momento de lazer ali. Então, seria, no caso, eu teria lugar somente na cozinha e não para participar de um evento grande, para participarem divertindo, sabe? Isso é uma forma de racismo. É um racismo estrutural. Então, dentro de corporações como o Magalu, por exemplo, não é permitido. Né? Então, lá, todo mundo é tratado como igual. Então, eu vejo muito isso. Desde as pessoas da minha vida até as pessoas de diretoria, é tratado igual. Então, acho que as oportunidades são iguais, né? Então, eu não sinto tanto esse impacto. Há 40 anos, eu creio que eu poderia estar muito mais além do que eu estou, né? Devido ao fato de eu ser uma mulher preta, então, a nossa batalha, a nossa luta é muito mais difícil. Sempre foi, mas eu sinto que está evoluindo bastante. Legal. Você acha que, tipo, toda essa representatividade do Quilombo, dos grupos de afinidade mesmo do Magalu, eles ajudam a reduzir um pouco dessas desigualdades? Acho que faz sentido mesmo? E como que a gente pode participar, né, para complementar um pouco mais também essa redução mesmo da desigualdade? Eu creio que sim, que ajuda bastante, porque, assim, eu vejo pessoas que olham para mim, né, me veem como realmente liderança, sabe? Então, eu faço outras atividades de Magalu, também atividade de marketplace, né, que sou voltada para isso, mas para fazer diversidade e inclusão, sou liderança ali, e eu vejo tudo mesmo como um exemplo, sabe? Então, eu creio que não é difícil fazer, né, e eu vejo que o avanço é muito grande dentro da empresa. O que as pessoas podem fazer para contribuir é as pessoas querem conhecer realmente as causas. É que muitas vezes as pessoas, a gente fala sobre racismo, preconceito, sobre qualquer nível, né? E as pessoas não querem estudar sobre. As pessoas têm só um preconceito, um pré-julgamento do que seria. Então, se você não tiver uma mente aberta para você tentar entender o lado do outro, né? Aquela coisa da empatia e não simpatia, você não vai conseguir aprender. Então, acho que é importante ter. E eu quero aprender, eu quero descobrir mais sobre as questões sociais, eu quero descobrir mais sobre coisas que eu não conheço, então eu estou disposto a aprender.
Então, o grupo abriu portas, no começo o grupo era só para pessoas pretas, né? Então, o grupo abriu portas para pessoas brancas, como aliadas também, que é muito importante para as pessoas que entendam o que a gente está fazendo ali dentro. A gente não está ali só reclamando, eu estou com conceito aqui em tal lugar, porque não é só isso. É todo um trabalho, né? A gente busca, por exemplo, profissionalizar as pessoas pretas, a gente conseguiu curso de inglês para as pessoas que estavam no Magalu. Então, a gente conseguiu vários avanços que lá fora a gente não teria se a gente tivesse unido. Então, esse é o sentido mesmo do longo, né? De aquilombar, de realmente pôr para cima, de ajudar o outro, de levantar. Então, o que as pessoas podem fazer relacionado a isso, não só dentro da empresa, mas lá fora, é pelo menos tentar dar um passo para trás, porque se tudo que você já aprendeu, começar a entender. Porque até mesmo eu mesma, como uma mulher preta, não tinha essa consciência racial que eu tenho hoje. Hoje eu posso dizer que eu só tenho letramento racial, mas eu não tinha. Então, se eu não tinha consciência racial, um letramento racial, mas uma pessoa branca, né, ela tem esse letramento, eu acho que deseja se estar em aberto. Mas falta só essa fusão para conseguir atingir as pessoas racializadas, porque não faz nem perto do homem. Então, quais são os projetos ou quais são as pautas que vocês levantam dentro do grupo para conseguir atingir essas pessoas que estão fora também? Bom, a gente procura muito buscar o que está falando atualmente. Então, a gente precisa muito coisa nas redes sociais, o que o pessoal vai estar falando, qual é o caso mais polêmica. Então, a gente faz mesmo assim, todo um estudo do que está acontecendo, e aí a gente dá um passinho para trás para entender o que já aconteceu, e a gente faz como se fosse padrões iguais mesmo, no grupo, monta slides, faz uma apresentação, explica, mostra o ponto de vista, entende qual é o ponto de vista das pessoas também sobre aquele assunto, sabe? A gente procura ter uma conversa, uma roda de conversa do grupo. A gente procura ter essas conversas e entender o que as pessoas têm dificuldade, né, nessas questões sociais. Porque o que foi falado para a gente, desde o contexto histórico, é que pessoas pretas, né, elas eram escravas, então elas eram descendentes de escravos. Mas nunca foi falado que ela era descendente de pessoas escravizadas, pessoas forçadas a estar naquelas condições. Então, a gente pode, a pessoa ela está colocada numa condição em que ela é tudo. Ela sempre vai ser abaixo. Então, todo mundo que vem depois vai ser estudado, tem que estar acima das pessoas pretas. E aí, por que tem que ter essa diferença? Então, a gente tenta explicar por que ele não pode ter essa diferença. O porquê teve essa diferença. Então, é mais uma questão de estudo mesmo, sabe? Então, a gente busca, através de juntas, entender essas questões sociais, entender que muitas vezes foi colocado na nossa cabeça que nós não somos capazes de chegar lá. Então, alguns pais, mesmo assim, vários amigos nossos lá dentro do grupo, que falaram, olha, o importante é você estar sem emprego remunerado, estar trabalhando certo. Então, não que você seja capaz de ir uma faculdade, você estudar, você ter alguma profissão legal. Você tem que ser só honesto, porque você já é preto, né? Muitas vezes a gente ouve isso. Então, você já é preto, você não honesto é bom. Então, não é isso que a gente quer ficar muito igualdade. Então, a gente busca, através desses estudos, a buscar essa igualdade dentro da empresa e lá fora também saber nos posicionar. Porque, às vezes, como a gente não sabe posicionar, né, principalmente, acaba que não tem mudança. Então, se a gente não souber conversar e explicar e falar o que a gente veio fazer aqui, porque a gente tem grupo, né, a gente não tem mudança nenhuma. Eu acho muito importante essas questões desses debates, das palestras, que a gente precisa fazer, esse acolhimento também, que às vezes chega as pessoas para a gente e fala, olha, eu sofri isso aqui no mercado da minha casa, a gente consegue dar uma palavra de acolhimento para essa pessoa. Então, o grupo ele busca fazer muito isso. Ele busca ajudar as pessoas a entender o porquê, como elas devem se posicionar relacionadas a essas situações, e o avanço a gente deve ter também dentro das questões de estudo, né? Porque acho que se a gente não tiver estudo, se não tiver uma estrutura, você não avança. O avanço só vai se dar realmente se você estudar. Eu posso colocar a minha história como um ponto, né? Quando eu avancei, quando eu voltei a estudar, quando eu falei, então agora, eu fui muito jovem, então agora eu vou estudar. Então eu fiz o EJA, eu voltei para uma faculdade. Então foi uma busca de conhecimento. Quanto mais eu mudou desse período para cá. Então é mais essa questão de ajuda, de estar junto mesmo, sabe? De impulsionar e não ter o preço único nos lugares. A gente quer ocupar todos os espaços, que é nosso direito como ser humano, né? Bom, pessoal, a Juliane não pode estar aqui hoje, mas ela está sendo muito bem representada, né, no documentário. E com isso a gente chega ao último documentário do nosso evento. Eu fico
Fico muito feliz com a participação dos discentes, das minhas convidadas e meus convidados, do grupo de pesquisa. Gostaria, inclusive, que a Larissa viria aqui. Maria, Oi. só para nós, poderia ter dois. Sim. Nós somos nossos investimentos. Nos representa. Tá bom, pode encerrar. Pode encerrar mais. Você trabalha tanto nesse evento. Então, eu vou abrir para questões. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma complementação. Fiquem à vontade aqui. Pode deixar a Ruth. Pode falar, Ruth. Não, eu só ia falar que as reuniões do Comecon são abertas, né? Elas estão acontecendo todas as terças-feiras, às 19 horas, em horário alternativo. Então, a gente, no documentário, eu falei da nossa questão da FEAC, e aí é sobre isso, né? Dentro da Casa da Cultura, a Casa da Cultura funciona até às 8 só. Uma vez, agora, né, na terça-feira, foi lá. Então, aí a gente consegue organizar e faz lá na Casa da Cultura e ocupa o nosso espaço enquanto Memorial da Resistência Negra Carlos Assunção. Aí, no mês que vem, é lá na Secretaria de Ação Social, né? Sempre às 19 horas. Então, está tudo muito. Então é isso, né? Sigam também no @Condecom, @WebRose, Eriara, @Shake. São canais em que essas informações circulam, então vocês sempre vão estarem antenados com os eventos que acontecem na cidade relacionados ao movimento negro, relacionado à cultura como um todo, né? Professor Ricardo, você quer? Vou aproveitar e fazer um imenso agradecimento mais uma vez à possibilidade de vocês que vieram nos brindar aqui com essa realidade, que é o dia a dia do movimento, né? Coisa de ontem, falava com a Maria Isabela, como é importante entender o que é a verdadeira militância, no sentido de entender quais são as demandas efetivas, e não algo que a gente constrói, como que seria ideal, como que se produciona em determinada instância. Não, é uma coisa visceral. Eu nunca vou esquecer a palavra da Analisa de dizer, vamos para lá, vamos levar a universidade a falou isso, uma ênfase grande. Então, eu acho que tudo isso não é só para a gente construir esse momento, mas é para pensar na sequência dele, acho que é a grande missão. Agora, eu tive a minha cidade lá dentro de uma Frutal, sobre Frutal, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Pessoal da Academia de Letras e tal, e eu tive uma preocupação grande com as novas gerações. Né? O pessoal está vindo, desde pequenininho que estava aqui, falando dela, maravilhosa, elétrica, gentilíssimo, desde criança, isso não é muito produtivo, humanidade. E aí, eu queria perguntar para você, assim, no movimento, isso é espontâneo? Ou as pessoas, às vezes, pensam alguma coisa para as crianças? Porque, se eu não me engano, tinha um slide que você falava sobre as crianças, mas passou rapidinho. Se você pudesse falar um pouquinho mais, para que vocês tenham essa perspectiva. Se você quiser. Se você puder falar, se não foi bom. Pode. Fazer igual a mim. Fica à vontade. Só para ver aqui, não. Foi um, dois. Foi voltou em um segundo. Obrigado, né? Aí, aí, sobre as crianças, sobre a juventude, eu acho que a cultura hip hop ela dialoga bem, como eu falei aqui, né, no final dos anos 2000, começo do ano 2000, a gente participou das escolas da família, dos amigos da escola. Depois a gente fortaleceu os centros comunitários também. Eu vejo que quando fala de cultura hip hop, dos elementos, né, hoje também tem um slam muito forte, as poesias, então isso está muito próximo. O território ele tem a sua forma de falar, de fazer, né? O moleque, às vezes ele não quer ser o Duque, foi lá para a Europa, mas ele quer ser o moleque que está no corre, entendeu? É a referência que tem. E aí, quando a gente fala da Lei 10.639, é muito importante fazer com que ela aconteça dentro das escolas. Hoje, eu tive um trabalho de 12 anos dentro do contraturno escolar,
trabalhei em várias instituições, várias escolas, e eu vejo que ali na escola, onde se aprende português, matemática, história, ciência, enfim, a música ela é bem-vinda, a dança é bem-vinda, falar sobre religiões, porque acontece também entre eles, então não é nós que estamos levando, já é da comunidade falar sobre questão evangélica, católica, de matriz africana, então esse assunto ele precisa estar ali. E aí, dentro dessa pesquisa de quase 20 anos, dessa vivência, eu vejo que quando eu vou na escola particular, desenvolver um trabalho, está todo mundo interligado a tudo isso, mas quando chega na periferia não pode, entendeu? Então, eu vejo que as leis elas precisam ser executadas. Elas existem, mas precisam ser executadas. E a Lei 10.639, ela vem muito nesse caminho aí, que dá esse up na juventude. Uma outra forma também, que eu vi lá no Chile, eu participei na época, pessoal, quando eu estive lá, fiquei 12 dias, foi a questão do esporte. O esporte está muito próximo à educação. Então, eu vejo que, de fato, a gente aproveitar esse momento de uma escola integral, um contraturno escolar nas periferias, e levar todo esse tipo de arte, cultura, esporte, eu vejo que a gente consegue mudar. Porque no passado, o Dô ainda não tinha um iPhone na mão, né? Ele tinha que pegar um pneu, ver um cara na ginástica olímpica, fazer o flare lá, e eu enterrar um pneu no meio do mato lá e tal, para me treinar e fazer igual. Então, acho que quando você traz essa cultura e essa arte próximo da criança e do adolescente, eu acho que o nível de participação dele também é maior. Só que as políticas públicas, elas vêm sendo cortadas, né? Recentemente, a gente tem aqui em Franca, acho que foi semana passada, eles falam que não, mas é um modelo da tal lei, a lei Oruan, parece, né? Foi votado em Franca agora, eles só mudaram o nome, foi votado semana passada. Então, isso que não pode ter cultura, ações dentro da escola, eles estão falando de tudo. Então, eu vejo que a política também ela é muito forte dentro de um sentido que a gente tem de olhar para a população periférica, sabe? A gente pega aí a juventude negra periférica, está com 2 anos que diminuiu o grau de mortalidade. Se a gente for pegar os números de 2022, é assombroso, né? 2024 as coisas já começam um pouco a melhorar. Então, eu vejo que é isso. A Lei 10.639, ela fazendo acontecer dentro da escola, que não tem como falar de casa, que tudo hoje é para os pais, mas os pais trabalham 8, 12 horas, 6 por 1. Como que eles vão olhar para o filho e falar, sai do celular? Né? O cara trabalha 11 horas, 12 horas. Né? A mãe, ela dorme no serviço e vai para casa só no final de semana. Então, não tem como. Eu acho que o Estado é um dos grandes responsáveis e vejo que a cultura ela tem que estar dentro da escola. Eu acho que contraturno escolar, escola de período integral, precisa fazer funcionar essas leis que já existem. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso, então, né? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, primeiramente, os convidados do Arroz, ontem, a Eliara, que já não está mais aqui, a Dona Isabel e a Isa do Rosário. Muito obrigada por aceitarem o convite de enviar, fico muito feliz. Além de serem meus amigos pessoais, pessoas que eu admiro profissionalmente imensamente. Gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, o Leviatã Cativeiro, meu orientador, o professor Ricardo, a Larissa, coordenando junto comigo esse evento tão bonito, a todas as minhas outras colegas e colegas do grupo, os discentes que produziram esses documentários maravilhosos, na discentes do segundo ano de história de 2024, que agora está no terceiro, e espero que seja um momento de abertura para novas oportunidades, pontos e novos projetos que estão por vir. É isso, muito obrigada, gente. Vamos para a conferência, hein? Sim. É verdade. Ô, Rossi.